Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, nossa mãe, amém. Vem, divino querer, vem reinar sobre a terra. Venha, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante esse dia. Amém, Fiat. Volume 3 do Livro do Céu, nos capítulos 45 e 46. No 45, que é de 27 de fevereiro de 1900, a divina vontade ata Jesus à alma, o grande mal da murmuração. Havendo-me abandonado toda na amável vontade de nosso Senhor, eu me via toda circundada pelo meu doce Jesus, por fora e por dentro. Com o ter-me abandonado nele, me via como se meu ser se tivesse tornado transparente, e a qualquer parte que virava, via o meu sumo bem. Mas o que me fazia maravilhar era que, enquanto me via rodeada por dentro e por fora por Jesus, assim eu, meu pobre ser, minha vontade, circundava Jesus como dentro de um círculo, de modo que ele não encontrava abertura para poder sair, porque a minha vontade unida à sua o tinha acorrentado sem que me pudesse fugir. Ó admirável segredo da vontade de meu Senhor! Indescritível é sua felicidade. Agora, enquanto eu estava neste estado, bendito Jesus me disse: minha filha, na alma, toda transformada no meu querer, eu encontro um doce repouso. A alma se converte para mim como aqueles objetos suaves que não dão incômodo a quem quer repousar neles. E mais, ainda que fossem pessoas cansadas e doloridas, é tanta suavidade o prazer que tomam ao repousar sobre estes objetos que, ao acordarem, se encontram fortes e saudáveis. Assim é para mim a alma conformada a meu querer. E eu, em recompensa, me faço atar por sua vontade e nela faço resplandecer o sol divino, como no pleno meio-dia. Disse isto, desapareceu. Pouco depois, tendo recebido a comunhão, voltou e me transportou para fora de mim mesma. Via muita gente e Jesus me dizia: diga-lhes, quão grande é o mal que fazem com murmurar um do outro, porque atraem minha indignação, e isto com justiça, porque vejo que, enquanto estão sujeitos às mesmas misérias e fraquezas, não fazem outra coisa que erigir tribunais um contra o outro. Se assim fazem entre eles, que farei eu, que sou santo e puro com eles? De acordo com a caridade que existem-se uns com os outros, assim eu me sinto atraído a usar misericórdia com eles. Jesus me dizia isso e eu repetia a essa gente. E depois nos retiramos. Que importante isso aqui. A Luísa vê, primeiro ela tem essa visão de ver-se circundada por Jesus e ao mesmo tempo ele, como se ele também tivesse ali atado por ela, por causa da união dos querer, da união do querer divino. Então esse poder da divina vontade que tem de atar, de amarrar, de deixar ali unida as duas vontades, a divina com a humana. E o Senhor vai falando para ela, né, e quando a alma está ali transformada, toda transformada no querer dele, ele encontra um repouso suave, um repouso suave que faz com que ele exemplifica, mesmo uma pessoa cansada, imagina uma pessoa que trabalhou o dia inteiro no serviço braçal, ele está com o corpo moído, e na hora de repousar ela tem uma cama confortável. Não vou nem falar uma cama macia, nem uma cama dura, mas uma cama confortável, aquela cama onde que a pessoa deita e um travesseiro também cômodo, um travesseiro ali que é bem cômodo, que se adapta
corretamente ali a cabeça, deixa a coluna reta, a pessoa deita ali de forma que ela logo pega no sono profundo e repousa. E no outro dia ela amanhece revigorada. Então, esse exemplo simples que ele está dando de como que ele, Deus, descansa numa alma que dá a sua vontade para ele, numa alma que está toda transformada nele. Como que essa alma é esse repouso suave, esse repouso macio, esse repouso confortável, onde ele tem prazer em descansar. Então, imagina, nós temos este espaço de onde o Senhor recebe conforto, recebe ali maciez, é agradável estar em nós, sermos esse espaço que seja agradável para o Senhor, onde Ele possa é, estar cômodo, estar à vontade, estar descansado, descansando realmente ali de forma plena. E nós podemos ser esses espaços à medida da conformação da nossa vontade com a de Deus. Nós vamos sendo esses que dão essa, esse descanso para Jesus. E depois da comunhão, ele vem falando com ela sobre o mal da murmuração. Eles veem umas pessoas, né, ele mostra para ela, ela sai do corpo, e ele mostra algumas pessoas, e essas pessoas elas estão falando mal umas das outras. Imagina que isso é uma prática muito comum nos ambientes, nos ambientes de trabalho, nos ambientes sociais, nos ambientes onde pessoas se reúnem, muitas vezes para fazer alguma atividade que seria de proveito, que seria benéfica, mas as pessoas vão perdendo tempo de falar mal uma das outras. E um dos lugares que a gente sabe que há muito disso é nos ambientes das sacristias das igrejas. Como que as pessoas falam mal umas das outras, reclamam, murmuram umas das outras, como ele fala aqui, vão erigindo tribunais para julgar, sendo que essas pessoas que estão falando das outras possuem as mesmas misérias, estão na mesma situação e não usam da caridade, não usam do amor. E ele fala que à medida que usar da caridade, ele vai usar de misericórdia, mas se usa da murmuração, usa do falar mal, do levantar, muitas vezes levantar um falso testemunho, está invocando ali, atraindo a justiça divina, está provocando a justiça divina. Porque imagina, ele fala, né? Se eles que são tudo farinha do mesmo saco, ficam julgando uns aos outros sem nem um pingo de caridade, imagina eu quando for julgar, eu sendo santo ou puro, como é que ele vai agir para com as pessoas, para com as almas que vivem nesse estado de murmuração? Isso é muito, muito grave, isso que o Senhor fala. De ficar falando, né? As pessoas ali têm os mesmos defeitos, as mesmas realidades, no entanto, fica falando umas das outras. E, e aí ele fala, né, esse grande mal da murmuração, que é necessário haver uma transformação da vontade humana na divina. E a Luísa vai experimentando essa, né, na visão que ela tem lá, ela vai experimentando essa união total com Jesus, da vontade dela com a de Jesus, de forma que ela vai se tornando ali transparente, vai envolvendo Jesus. E ao mesmo tempo que ela envolve, ela vai impedindo ele de sair dela. E nisso, nessa visão, ela vai simbolizando ali essa adesão perfeita à divina vontade, né? Da vontade humana à divina. E também como Jesus vai comparando essa alma conformada à sua vontade a esse objeto suave, né? Como eu falei, e como está escrito, né? Que dá repouso, que vai fortalecendo, que vai revigorando ele. E somente aqui mais para, né, fixar bem essa realidade da murmuração, Jesus vai revelando que esse julgar os outros, né, que essa murmuração vai atraindo a indignação dele contra os homens, porque os homens sendo falhos, tendo ali as suas realidades também, não olham aquela realidade de não olhar para a trave no próprio olho, mas fica querendo tirar o cisco do olho do outro. Então são murmurações, são estados de murmurações. E que essa misericórdia de Deus ela vai ser proporcional à caridade com que as almas praticam. Então, se as almas praticam da murmuração, do falar mal, da injustiça, porque quando alguém fala do outro, a pessoa tem as misérias, tem ali a trave no olho, está querendo tirar o cisco do olho do outro, ela está sendo injusta. Então, se a pessoa é injusta e não usa de caridade, o Senhor vai atrair a justiça dele e não vai ter aquela misericórdia que seria proporcional à caridade. Então, à medida que nós somos
né, que nós buscamos viver ou nos relacionar de forma de ter para com o outro amor, caridade, e não simplesmente ficar falando mal, murmurando, reclamando do outro, é a medida que ele vai usar também para conosco da misericórdia, né, com as almas. Então a gente precisa ficar, enquanto almas, precisamos ficar atentos a isso. No capítulo 46, de 2 de março de 1900, a união dos querer ata a alma a Jesus. Esta manhã, tendo recebido a Santa Comunhão, o meu doce Jesus fazia-se ver crucificado e internamente sentia-me atraída a olhar para ele, para poder assemelhar-me a ele. E Jesus me refletia em mim para atrair-me à sua semelhança. Enquanto isso eu fazia, sentia-me infundir em mim as dores do meu Senhor crucificado, que com toda bondade me disse: quero que o teu alimento seja o sofrer, não só por sofrer, mas como fruto da minha vontade. O beijo mais sincero que ata mais forte nossa amizade é a união de nossos querer. E o nó indissolúvel que nos estreitará em contínuos abraços será o contínuo sofrer. Enquanto dizia isso, o bendito Jesus desapregou-se da cruz e a estendeu no interior do meu corpo. E eu ficava tão estendida nela que me sentia deslocar os ossos. Além disso, uma mão que não sei dizer com certeza de quem era, me trespassava as mãos e os pés. E Jesus, que estava sentado sobre a cruz, que estava estendida dentro de mim, todo se comprazia em meu sofrer e em quem me trespassava com as mãos, e acrescentou: agora posso descansar tranquilamente. Não tenho que tomar nem sequer o incômodo de crucificar-te, porque a obediência quer fazer tudo, e eu livremente te deixo nas mãos da obediência. E levantando-se da cruz, pôs-se sobre o meu coração para repousar. Quem pode dizer como é que eu sofri estando nessa posição? Depois de ter estado muito tempo, Jesus não se apressava em aliviar-me como das outras vezes, para me fazer voltar ao meu estado natural. E a mão que me tinha posto sobre a cruz não havia mais. Isto dizia Jesus, que me respondia: quem te pôs sobre a cruz? Talvez tenha sido eu. Foi a obediência, e a obediência deve tirar-te daí. Parece que desta vez tive vontade de jogar, como suma graça obtive que me libertasse o bendito Jesus. Então, aqui é a divina vontade também, né, nessa representando aqui, falando a respeito da união dos quereres que vai atando a alma a Jesus. Essa comunhão de crucificação mística que a Luísa viveu, que ela experienciou. Ela vê Jesus, depois da comunhão, ela vê Jesus crucificado e ela se sente atraída, chamada a se assemelhar a ele. E aí ela recebe as dores dele, as dores das penas e as dores dele da crucificação. E aí ele vai ensinando que o que importa não é o sofrimento maior ou menor, mas que é sofrer por amor à vontade dele. Isso se torna alimento não só para a alma, mas para o próprio Deus. Sofrer por amor a Deus, sofrer por causa que é vontade de Deus. Se é vontade de Deus, então, beleza, tudo bem, eu aceito. E eu quero, inclusive, não só aceitar, me conformar, me resignar esse sofrimento, mas amar também sofrimento, porque eu sei que é isso que o Senhor quer. E aí a Luísa, Jesus deposita dentro dela uma cruz, e ela vê que tem uma mão invisível ali, que vai fazendo esse trabalho, só que ela não distingue, mas Jesus revela para ela que é a obediência que está fazendo isso, que está crucificando ela ali. E aí Jesus ainda destaca ela que a obediência é que quem quer crucificar ela, e que se é a obediência que está crucificando, também é a obediência que vai libertar, não ele. Aí a gente pode perguntar, mas não é ele que dá a obediência? Na verdade, é o sacerdote que representa ele que dá essa obediência para Luísa. E como é o sacerdote também que vai ter que tirá-la no momento né, que ele quiser. Mas aí depois de tanto ela pelejar com ele, ele acaba tirando ela daquele estado de sofrimento. Mas ele ali vê, né, ele fala que ele fica descansando porque a obediência está fazendo o trabalho por ele. É interessante também a gente pensar nisso. E quanto que, assim como no texto anterior falava do repouso, ele também fala que esse coração que se entrega ao sofrimento, essa alma que se entrega ao sofrimento, também é uma forma dele repousar, porque ele, né, quem passou pelas penas, pelas dores, pelos flagelos, pela crucificação, pela paixão,
uma alma que é sofredora e sofre por amor, sofre por causa que é vontade de Deus, aceita sofrer por causa que é vontade de Deus, dá repouso para Jesus. Porque aí ele está comunicando para essa alma os sofrimentos dele, que ele recebe das criaturas. Isso é importante também para a gente compreender que quando o nosso sofrimento, aceitar o sofrimento, viver, experienciar o sofrimento por causa da vontade de Deus, por amor ao Senhor, é uma forma de dar descanso, de dar repouso para Ele no nosso coração. Então, as situações adversas que nos alcançam, que nos tocam, que nos circundam muitas vezes, que não são poucas, nós precisamos modificar o olhar, de olhar para essas realidades como sofrimento puro e simples, como um sofrimento que vai ali nos esmagando, mas olhar, Senhor, é a tua vontade que está fazendo esse trabalho, esse movimento comigo, então eu aceito por amor a ti, Senhor, só por amor a ti, que eu aceito esse sofrimento, eu aceito passar por essas circunstâncias, porque por amor a ti eu quero dar-te repouso, eu quero te dar descanso, eu quero que o Senhor tenha em mim esse espaço de descansar mesmo de penas e sofrimentos que o Senhor recebe de tantas e tantas almas. E eu, passando por essa realidade, por esses sofrimentos, por amor a Ti, eu posso ser esse espaço de repouso para o Senhor. Então, enche meu coração de mais amor mesmo, amor que é do Senhor, não é amor humano, mas um amor que é do Senhor mesmo, para que eu possa passar por todas as realidades e amá-las fazendo única e exclusivamente por causa do Senhor, por causa de ninguém mais, nem por causa de mim e nem por causa dos outros, mas por causa do Senhor, unicamente por causa do Senhor, por amor ao Senhor. E é o Senhor que vai transformando todas as realidades. Transforma primeiro dentro da gente, vai transformando internamente e depois externamente. Amém?